Terça-feira, 13 de janeiro de 2026, começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face e pelo YouTube, você acompanha este programa daqui a pouco em podcast, tem reprise logo mais na Plena TV, pela Alexa, dê o comando aí, Alexa, ouvir Folha FM, já vai direto aí para nossa programação. Também pelo aplicativo da Folha, em todos os canais, onde você estiver, a gente vai estar aí junto com você, levando informação e entretenimento com muita música de qualidade também durante toda a nossa programação. Este é o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM. A gente começa com as principais informações desta manhã de terça-feira, que tem previsão de calor, mais um dia de calor para Campos, o que está aliviando um pouco aqui a sensação desse calorão em Campos, o vento nordeste que está batendo aí está ajudando a gente, mas no geral a previsão é de muito calor, muito sol e sem chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Campos hoje tem previsão de 34 graus de máxima, com 25 de mínima. Agora aqui no centro, são 7 horas e 9 minutos, faz 27 graus. Já já chegaremos à casa dos 30. Bom, eu sou o Cláudio Nogueira, este é o Folha no Ar, e hoje, dois temas bem interessantes. Não tem nenhuma relação um com o outro, mas poderia dizer que tem uma correlação, artisticamente, talvez, né, nesse mundo fantástico do cinema até poderia ter. Um é que a gente vai falar sobre os Globos de Ouro para o filme O Agente Secreto e para o ator Wagner Moura, né, que arrebentaram aí na última segunda-feira, estão fazendo história inédita no cinema brasileiro. E o outro parece até um filme de ação hollywoodiano, mas aí não tem nenhuma graça nisso, que é a invasão na Venezuela feita pelos Estados Unidos de Trump e a captura do presidente Maduro. Como que essa geopolítica está sendo feita agora com essa nova ordem global. E para isso, nós temos aqui na bancada de hoje o nosso companheiro Aloysio Abreu Barbosa, e estamos recebendo o professor, historiador e crítico de cinema, que prefere cinema ao ar livre, quer dizer, pelo menos os acessos ao cinema, ele prefere que seja de ar livre, do que aquele shopping tudo fechado. Meu querido professor Arthur Sofiati, eu vou contar essa história mais tarde do ar livre aí. Arthur, bem-vindo, obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente vai abrir essa pauta de hoje com você, para a gente entender um pouco mais sobre esse cinema, essa fase bonita que o cinema brasileiro vive. Nós tínhamos 2 Globos de Ouro até o momento, o primeiro em 99, com Central do Brasil, em que a Fernanda Montenegro não ganhou, mas o Central do Brasil ganhou. E o segundo, aí sim, a filha da Fernanda Montenegro, a Fernanda Torres, ano passado, ganhou o primeiro Globo de Ouro de uma atriz brasileira. E este ano a gente ganhou, mais uma vez, como filme de língua não inglesa, e agora também junto, né, como ator de drama, o Wagner Moura, o baiano Wagner Moura. Para quem não está ligando o nome aí ao ator, Capitão Nascimento, do filme Tropa de Elite. E tem 2 especialistas aqui em cinema, que são o Aloysio Abreu Barbosa e o Arthur Sofiati, para a gente conversar muito, entender sobre essa 7ª arte, e depois sim a gente falar sobre essa geopolítica que está sendo redesenhada neste momento pelo Trump dos Estados Unidos, invadindo a Venezuela e já com a promessa de uma escalada, tomar a Groenlândia. O México também tentou, o Canadá, nós vamos lembrar dessa história lá para trás. Enfim,
e outras. Tem o Irã também agora que está entrando nessa possibilidade de a participação dos Estados Unidos. Mas a gente vai explicar isso tudo aqui a partir de agora e convido você para ficar com a gente. Sofiati, só vamos passar rapidamente aqui pelo portal folha1.com.br, atualizar as últimas informações e a gente já começa essa pauta aí contigo. São 7h13 em Campos, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. E também de Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. No portal folha1.com.br, destaque hoje: Justiça mantém prisão de motorista envolvido na morte de uma criança no Açu. O juiz entendeu que o condutor assumiu o risco de dirigir embriagado e considerou a prisão necessária para garantir a ordem pública e a investigação. Foi uma tragédia que aconteceu nesse final de semana no Açu. MP denuncia 12 pessoas em esquema de lavagem de dinheiro em Campos. O grupo movimentou 120 milhões de reais com crimes patrimoniais e golpes. Acusado de ser o executor do triplo homicídio em São Francisco, é preso horas após o crime. Morre no Hospital Ferreira Machado o homem que foi baleado em Campos. Ele estava internado há uma semana e morreu no último domingo. Inscrições abertas para o segundo Festival Internacional Goitacá. Vem aí, hein? Segundo Festival Internacional Goitacá de Cinema. O evento será em agosto. Inscrições abertas. Campos convoca 84 aprovados no último concurso ou nos últimos concursos públicos. Todos os detalhes estão aqui no portal folha1.com.br. Igreja Nossa Senhora do Terço é arrombada e invadida em Campos. São João da Barra e região oferecem 400 vagas de emprego nesta semana. E para fechar, aqui as manchetes, pelo menos algumas delas, o novo teto do INSS sobe para R$ 8.475. Cadeirão no Farol de Santo Tomé atrai turistas e já é o novo ponto de encontro para fotos. Uma mega cadeira gigante, né? Um cadeirão, e o pessoal está passando por lá para tirar foto, é instagramável, né? E aí o pessoal tá curtindo. São 7h15 em Campos. Meu querido Arthur Sofiati, sempre um prazer, uma alegria, né? Renovados aí poder recebê-lo aqui no Folha no Ar. E sempre são assuntos assim bem importantes e interessantes, não dessa vez a parte ambiental, mas sim essa geopolítica e uma das suas paixões, que é o cinema. Bom dia, obrigado pela sua presença, seja bem-vindo, Arthur. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luísio. É sempre bom estar aqui de novo, embora eu me sinta assim já meio fora do tempo, fora do contexto. Eu acho que meu mundo está passando, mas de qualquer maneira é sempre bom exercitar a mente, pelo menos, né, nos debates, nas discussões. Essa história de mundo passando é complicado, porque você tem uma bagagem muito grande, não pode ficar com isso só para você, tem que compartilhar com a gente. Né? Então, você bem que tem seus livros, todo o seu legado já tá posto e está sendo posto justamente num momento como esse que você deixa. Da última entrevista que você participou, do último programa que você esteve com a gente, pelo menos 2 pessoas pediram o seu contato, uma acho que do Espírito Santo, e você falava: rapaz, eu passo boa parte do meu tempo atendendo os alunos. Falei, Sofia, tem gente aqui. Tem aluno que eu não conheço. Que não conhece. Me escreve me pedindo ajuda. Informação. Justo. Bom, e eu passei os telefones com a sua autorização, claro. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, hoje terça-feira, de volta aqui a essa bancada, muito bom dia, bem-vindo, sempre muito bom poder recebê-lo aqui e também reforçando com 2 temas aí
extremamente interessantes e importantes para a gente debater e discutir aqui nesta manhã. Bem-vindo, Luiz, bom dia. Bom dia, Claudio Nogueira. Bom dia, Marcelo na técnica. Bom dia, Sofiati. Obrigado pela presença. Vamos falar um pouco sobre cinema e geopolítica aí nesses 2 próximos blocos, né? Talvez de um filme de ficção, de um filme de documentário que está rodando aos nossos olhos no tempo presente. Bom dia, sobretudo, às categorias que nos acompanham, ao ouvinte, né? De maneira geral, ao telespectador do streaming, mas especialmente as categorias que nos acompanham nesses inícios de jornada de segunda a sexta, né? Os motoristas de aplicativo, os taxistas, professores, temos aqui representados estão aqui representados hoje por um professor, e não chega a ser uma categoria, uma condição, os pais de alunos que vão deixar os filhos agora na escola, com o rádio dos carros sintonizado na 98.3. Sofiati, primeiro a emoção, a impressão emocional que você teve ao acompanhar aí essa noite, final de noite já, de domingo, né? Como muita gente no Brasil, cidades como São Paulo, Rio, chegaram a fechar salas de cinema para a transmissão do Globo de Ouro. Em Recife também teve, porque o filme se passa em Recife, né? O Agente Secreto se passa em Recife. O Kleber Mendonça Filho, diretor, é recifense, né? Então ele recria com muito esmero técnico, né? A Recife do ano de 77, que é onde o filme se passa, né? O tempo que o filme retrata, né? No Brasil inteiro virou tipo parecia jogo de Copa do Mundo, né? Quer dizer, como é que foi a sua reação? Como é que você vê, após a vitória de Fernanda Torres, no ano passado, na mesma categoria de Wagner? Quer dizer, muda porque é ator e atriz, né? Mas o protagonista na categoria drama. E também a vitória de Central do Brasil, como filme de língua não estrangeira. Quer dizer, são 4 prêmios já que o Brasil conquista, com os 2 conquistados pelo filme. O Agente Secreto, por Wagner Moura como ator. Como é que você vê o país do futebol parece estar migrando para essas vitórias ao país também do cinema? Como é que você vê, como é que foi a sua reação e como é que você vê essa transformação? Alguém já disse que o Brasil deve apostar mais no cinema do que no futebol. É mais garantido contar com prêmios conferidos a filmes e a atores e atrizes, diretores brasileiros do que propriamente a seleção brasileira. Olha, eu sempre vejo essas apresentações de uma maneira assim mais tranquila, não sou um torcedor vibrante, e eu achei que um prêmio pelo menos o Brasil ganharia agora no Globo de Ouro, ou ator ou diretor. Bom, ganharam os 2. Para mim foi mais do que uma surpresa, 2 ganharem, porque eu sei como são os festivais norte-americanos. Eles são um jogo de carta marcada, né? Então, se o Brasil consegue 2 troféus furando esses esquemas, eu acho que isso é uma coisa magnífica, né? É fantástica isso. Quer dizer, e não apenas esse ano, não apenas, ano passado também, pelo menos um troféu no Globo de Ouro e um troféu no Oscar, né? Então, eu acho que, de fato, o cinema brasileiro está numa fase muito boa. Eu espero que não seja só fase. Eu espero que seja, assim, um contínuo, que isso seja, assim, que se insira numa tradição de filmes bons. Porque a questão não é só a gente receber troféu, é saber se a gente está numa linha de fazer filmes de qualidade. Porque a gente teve uma fase de filmes muito ruins, né? Filmes assim muito apelativos.
e a gente está entrando nessa fase que me pareceu... Eu assisti aos 2 filmes, achei que, de fato, eles mereceram os troféus. Tanto o da Fernanda Torres quanto o do Wagner Moura. É outro prêmio Globo de Ouro que a gente tinha, além desses 3 que você citou, foi em 99, quando o Central do Brasil ganhou o prêmio também de língua não inglesa, de drama, né? Lembro que houve uma distância grande entre o Central do Brasil e esses 2 últimos filmes, né? Quer dizer, essa sequência de 2 anos me dá a ideia de que existe assim uma continuidade de boas produções dentro do Brasil. Eu acho que já mereceu prêmios no Festival de Cannes. A gente vai ver agora o Oscar, né? E vai ver o BAFTA também, que vem aí pela frente. Vamos ver como é que o filme sai. Eu acho sim que é meio difícil contar com o Oscar, né? Mas, de qualquer maneira, é bom tentar, porque ano passado se conseguiu o Oscar como diretor, né? Como melhor filme. Foi melhor filme ou melhor diretor? Foi filme de língua não inglesa. Filme não inglês, de língua não inglesa. Bom, não, no Oscar que eu digo que parece que é filme estrangeiro, né? Não, hoje mudou filme internacional. Isso. Então, mas eu achei que, de fato, houve um merecimento, houve essa constância, e isso é bom. Vamos ver se a produção cinematográfica brasileira continua nesse ritmo agora em 2026. Central perdeu para... que foi um sucesso, né? Que é aquele filme do Roberto Benigni, A Vida é Bela. A Vida é Bela. Que eu acho que não merecia tanto assim, não. A Vida é Bela é um filme de divide opiniões, né? Eu, particularmente, também não gosto muito, mas eu conheço gente que adora, né? É um filme que divide minhas opiniões, né? Mas como você falou, essa continuidade, né? E outra coisa até que deu sorte, uma das frases famosas que a Fernanda Torres disse depois que ganhou o Globo de Ouro, e que o Ainda Estou Aqui ganhou o melhor filme internacional no Oscar, uma das frases que ela disse foi: "A vida presta". Aí pegaram o retrato dela com o Globo de Ouro, a frase como se fosse uma santinha, né? Eu vi isso. Pegaram a Wagner Moura e a Kleber Mendonça Filho antes da cerimônia e se iniciar, a cerimônia do Globo de Ouro de domingo, né? E deu sorte, né? Ou seja, Fernandinha é pé quente, né? De fato, deu sorte. Essa santinha foi feita por uma pessoa em São Paulo, não foi isso? Isso. Agora, como você falou, a gente tem agora a corrida ao Oscar, né, ao BAFTA, inclusive o Kleber Mendonça Filho e o Wagner Moura estão indo para a Grã-Bretanha. BAFTA, para quem não conhece, é o Oscar britânico, né? Como você falou, é verdade, é bom destacar, eles também já tinham recebido o prêmio de diretor e ator no Festival de Cannes, que é o maior festival europeu, né? Talvez seja abaixo do Oscar, o grande prêmio do cinema, assim, em termos de prestígio, né? E os indicados ao Oscar devem sair agora dia 22, né? Como é que você... E tem filmes bem cotados para filme internacional. Como também o Timothée Chalamet, que ganhou o Globo de Ouro na categoria musical ou comédia, que o Globo de Ouro divide, o Oscar não divide. O Timothée Chalamet ele é considerado favorito para ator. Como é que você vê essas campanhas aí como é que você projeta do Agente Secreto para o BAFTA e, sobretudo, para o Oscar? Olha, parece que é necessário trabalho do diretor, da equipe, dos atores, no sentido de promover o filme, né, para conseguir esse troféu.
esses troféus, na verdade, né? Então, não se trata simplesmente, pelo que eu estou vendo, simplesmente de apresentar o filme público para a academia e ele ser examinado de uma maneira isenta. Eu não vejo isso. Eu acho que tem que haver campanha, né, e tem que contar também com aquele equilíbrio, né? Ganhou num festival, não ganha no outro, ganhou num, não ganha no primeiro. E não sei, por isso que eu acho que ganhar no Globo de Ouro não significa automaticamente ganhar no Oscar, porque aí parece que entram outros fatores, outras influências, outros critérios, né? E aí, nesse caso, eu não sei. Mas eu estou confiando que talvez um prêmio mais esse filme mereça nos Estados Unidos. E eu acho que merece também na Inglaterra. Vamos ver como é que vai. Já ganhou na França, né? Porque um comentarista disse que para Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho seria muito mais interessante ganhar em Cannes, que é um festival mais politizado, do que nos Estados Unidos. Mas não era bem assim que se pensava, né? Na verdade, havia interesse em ganhar nos Estados Unidos. Há interesse ainda em concorrer ao Oscar e levar esse prêmio, porque, no final das contas, é esse prêmio que conta mais no mundo, né? Conta mais no mundo. A gente sabe, um Oscar que se ganha um cineasta, um ator, uma atriz ganharem o Oscar, aquilo parece que apaga os outros prêmios de uma certa maneira. É esse Oscar que gera a torcida, né? E os outros a gente não vê torcida para eles, mas acabam entrando no currículo dos autores, do diretor, dos artistas. Então vamos ver, né? Eu não sei, é uma incógnita, eu não poderia te dizer, porque me parece que não são critérios técnicos e únicos que são usados para a escolha de filmes nos Estados Unidos. Vamos ver agora, isso aí a gente tem que... É imprevisível para mim. Sim. Todos os dois, mas é assim, não dá para negar que os prêmios em Cannes e os prêmios Globo de Ouro são indicativos de que o filme chega muito forte, tanto para o BAFTA quanto para o Oscar, né? Sim. Quase sempre é assim, né? Lógico que há surpresas, há mudanças, mas quase sempre é assim. E sobretudo... Só um segundo, por favor, Nogueira. Sobretudo porque o Globo de Ouro ele faz divisão de categorias que no Oscar não existe, né? Você não tem 6 atores indicados por drama e 6 atores indicados por comédia e musical, né? Você tem atores só indicados, não tá subdividido, né? Filme é a mesma coisa, né? Então é sempre mais parece que é mais difícil. O Oscar é a peneira mais fina, né? Ele condensa todo mundo, né? Por função, não pelo estilo do filme. Mas, por favor, Nogueira, fala. Desculpa te interromper, eu achei que dava para falar, e é só para acrescentar um dado, que eu vou pedir vocês dois até porque vocês são profundos entendedores de cinema. Eu não sei me classificar, eu vejo 2, 3 filmes por final de semana, mas eu não sou entendedor de cinema, da arte, da crítica, é diferente. Eu vejo filme dublado, tem gente que não gosta, que entende de cinema, não acha que isso é o certo. Mas eu também não tenho problema em assumir esse... Mas é que tem um dado aqui, Aloysio e meu caro Sofiati, que eu consegui buscar na pesquisa que eu fiz, e é justamente sobre essa disputa pelo Oscar, para nós que somos leigos, parece que dá uma ideia, uma referência. Segundo o site UOL, há uma corrida para o Oscar 2026, com pelo menos 5 filmes que estariam no mesmo... na mesma categoria disputando. Entre eles, e que aí já receberam várias premiações até agora, porque vocês citaram alguns importantes prêmios, mas tem várias, Palma de Ouro, até uma outra série de premiações que vocês conhecem melhor do que eu. E dentre eles, então, numa escala numérica de premiados, tem Pecadores,
que recebeu 190 prêmios até agora. Uma Batalha Após a Outra, que tem 185 prêmios. Hamnet, com 53 prêmios. Aí vem o Agente Secreto, com 48 prêmios. E logo em seguida, a Guerreiras do Pop, com 37 prêmios. Isso tem peso também, esse monte de premiações lá na hora do Oscar? Eu acho que sim, e ao mesmo tempo acho que não. Vai depender, por exemplo, da premiação num festival e da não premiação em outro festival. É como se fosse assim, um jogo de compensações, né? Se um prêmio está concedido a um filme num festival, parece que isso aí já exclui o filme de um próximo festival. Eu falo isso nos Estados Unidos, que parece que lá é a questão da compensação mesmo. Então, não vale a pena arriscar. Eu não vou dizer assim, já que o filme foi premiado, o Agente Secreto recebeu 2 prêmios no Globo de Ouro, não vai receber nenhum no Oscar. Eu não vou afirmar isso categoricamente. Mas é uma tendência, né? Uma tendência que eu vejo, porque eu não vejo muito critério de qualidade prevalecer o tempo todo nos festivais norte-americanos. Então, eu acho que Uma Batalha Após a Outra está muito cotado, né? Já ganhou no Globo de Ouro. Mas é aquela coisa, uma coisa norte-americana que está se abrindo cada vez mais para o mundo, mas ainda continua com aquele núcleo duro norte-americano. Não sei, não quero me arriscar a dar palpite aí a respeito de quem vai ganhar. Até porque se não ganhar, ou se ganhar, a minha opinião não teve importância nenhuma nesse caso. Seria mais um tirocínio da minha parte, no sentido de perceber a qualidade que um filme apresenta, para mim. Não sei se vai apresentar para o júri, ou se o júri vai levar em consideração essa questão fria da qualidade do filme, ou se não vai levar em conta outros fatores que pesam muito nos Estados Unidos. Eu sei que isso pesa. Aloysio, você quer dar a sua opinião, por favor? Eu acho que assim, o único filme que ganhou, não falado em inglês, foi o Parasita, né? Um filme sul-coreano que ganhou em 2020. E eu até concordo com o Sofiati, que assim, não é com o Sofiati, não, concordo com o Sofiati realça, que é a praxe do prêmio, que é espalhar esses prêmios, fazer espécie de compensações. No entanto, Parasita foi uma exceção. Ele ganhou melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro original, que é onde também pode haver indicação, roteiro original. Roteiro do próprio Cláudio Mendonça Filho para o Oscar, é possível que haja também, né? E filme internacional, ou seja, Parasita ganhou tudo, né? Talvez seja uma exceção, né? Pode ser. Se você pegar, é um filme falado em coreano. Se você pegar o exemplo, por exemplo, de O Tigre e o Dragão, um filme de Ang Lee, diretor chinês, com atores orientais e falado em mandarim, ele ganhou vários prêmios, inclusive filme internacional. Mas quem ganhou o filme foi o Traffic. Se você for um pouquinho mais para trás, você vai pegar Dança com Lobos, que ganhou um Oscar de 1990. Filme de Kevin Costner. É um filme, inclusive, eu acho um filme subdimensionado. Acho um filme muito melhor do que a memória que se tem dele. Implica-se porque Kevin Costner diz que é um chato. Então, se implica com o filme por conta disso. Mas ele, embora falado em inglês, ele tem um terço dos seus diálogos, um terço para metade, falado em Dakota, que é a língua dos 21. Então, quase sempre o caminho para o filme de língua não inglesa vai ser mais difícil, mas eu estou apontando aqui exceções, né? Agora, pela parte racional, não há como você negar. Eu acho que o Timothée Chalamet
ele é o favorito do melhor ator, né? Sai, inclusive, do Globo de Ouro confirmando isso, né? E eu acho que para filme de língua estrangeira, que é onde eu vejo chance real para o Oriente Secreto, tem 2 outros filmes que são muito fortes, né? Vem muito fortes, também com vários prêmios. Foi Apenas um Acidente e Valor Sentimental. Esses 2 filmes também vêm com muita força para filme de língua não inglesa. Mas Sofia... desculpa, pode falar. Não, pode conclui. Não, eu ia fazer uma pergunta. Tá. Olha, eu só acrescentaria uma coisa. Pessoalmente, eu gostaria muito que a atriz o Oscar de atriz coadjuvante fosse para a Tânia Maria. Ela está num papel muito bom no filme, né? Tá, uma pessoa sem formação artística, se identificou perfeitamente com o papel dela e vem desempenhando muito bem esse papel. Desempenhou muito bem o papel e em outros filmes também. Eu acho que ela mereceria isso, mas é uma questão pessoal. Eu ia perguntar, porque assim, Wagner Moura, ele sempre foi um crítico do bolsonarismo, né, do governo Bolsonaro, sempre foi simpático ao PT, né, nunca deixou de externar isso, né, só que agora, isso era uma postura que ecoava aqui, né, e agora passou a ecoar no mundo, porque ele fez questão de em várias entrevistas, né, e também ao agradecer pelo Globo de Ouro, a dizer, assim, falar, dando nome aos bois do período difícil que ele, Wagner Moura, entende o cinema e a arte, de maneira geral, enfrentaram entre 2019 e 2022, no período do governo Bolsonaro, que ele chamou declaradamente de fascista, né? Só que não disse isso para a gente, mundo. Como é que você vê essa repercussão política? Bom, a gente sabe que ele tem posições políticas definidas, o Kleber Mendonça Filho também tem, né, ele vem revelando isso nos filmes dele. Eu não sei se isso tem tanto peso nos Estados Unidos, se não fosse o caso de Trump, né? Porque, de um modo assim, com uma certa frequência, o festival de Hollywood tende a contestar o poder vigente, né? Ainda mais se o poder vigente for um poder conservador, um poder contra as artes, ou que ignora as artes, ou que nega as artes. Pode ser que isso pese para Hollywood nesse momento, né, em que nós temos um presidente nos Estados Unidos que é completamente caótico e está, de uma certa forma, contestando toda a tradição democrática norte-americana. Pode ser que isso pese. Eu não tenho bola de cristal. Gostaria de ter para saber, mas não posso pesar esse a respeito, porque outros filmes também têm essa característica de contestação, né? Não, historiador é bom para falar do passado, é bom para falar para projetar futuro, mas até para o ofício. Mas como você fala, o Kleber Mendonça tem posições. Quem assiste o filme dele sabe disso, desde Aquário, né? Agora são posições assumidas na obra. Wagner Moura chama para a pessoa de Wagner Moura sim, as críticas, o que Kleber não faz. Né? Ele chama para ele as críticas, né? E foi muito atacado, né? Por conta disso, está sendo atacado, né? Um outro ator que é um ator, um palco um pouco diferente, que é o Silas Malafaia, ele publicou aqui, depois das críticas de Wagner Moura Bolsonaro, publicou no X, antigo Twitter, né? Wagner Moura, para esse artista cretino, o bom governo é dar aumento de R$18 para professores e 18 milhões para o que eles chamam de cultura.
Na verdade, é compra de consciência e propaganda do governo. Você está morando no lugar errado. Ao invés dos Estados Unidos, vai morar em Cuba. Seu artista a gente sabe que essas opiniões ou essas declarações são muito pobres, né? São muito reducionistas a respeito de outras pessoas, de posições políticas. A gente sabe que isso aí não se sustenta. Por uma pessoa que tem mais equilíbrio, isso não se sustenta. A gente vê que é ofensa mesmo. E por outro lado, assim, Wagner Moura, ainda no tópico do Wagner Moura, ele não era um desconhecido do público estadunidense. Né? Exato. Ele fez muito sucesso com aquela série Narcos. Ele fez papéis de destaque em algumas produções de Hollywood, fez Elysium, ao lado de Matt Damon e Jodie Foster. Ele narra sua minissérie, né, sobre Pablo Escobar, a personagem gerou muito interesse, ele está brilhante como um diabo, né? Ele participou também de uma série, está em cartaz agora, uma série também estadunidense, Ladrões de Drogas, onde fala em inglês, né? Ele tem papéis também, Elísio, ele tem outros 2 papéis no cinema estadunidense que estamos falhando agora. Enfim, vou lembrar daqui a pouco. Ou seja, ele não é um desconhecido. Lembrei Guerra Civil, que é um filme que ele tem papel protagonista, né, junto com a Kristen Dunst. Né? Ele não é um desconhecido do cinema norte-americano. Espectador de cinema norte-americano. Talvez agora, a partir desses prêmios, ele teve uma entrevista de 2 páginas no New York Times no domingo, né? Capa do Caderno de Cultura do New York Times. Talvez agora ele esteja fazendo um cara crachá, né? Esse daí é Wagner Moura, já conheceu o rosto. Agora conhece o nome. Como é que você vê a carreira dele a partir desses prêmios? Olha, levando em consideração que a vitória de Ainda Estou Aqui permitiu a Selton Mello ser convidada para fazer um filme muito ruim nos Estados Unidos, eu acho que uma pessoa que já tem uma passagem mais marcante no cinema norte-americano vai ter mais abertura, vai ter mais convite, vai ter mais presença no cinema norte-americano. Não sei, eu acho que deve ser isso. Essas premiações sempre facilitou muito para o Selton Mello. O filme, não sei, eu não sugeriria ninguém que assistir Anaconda, né, rodado na Austrália. A Anaconda foi aquilo que eu escrevi, é um filme em que os atores lá, que são muito fracos, afirmam que o medo que se tem da anaconda é uma espécie de metáfora. Eu achei que a anaconda é a metáfora, a anaconda come os atores ruins. Né? Então é a metáfora mesmo. Não o caso de Selton Mello, que foi comido logo em pouco tempo dentro do filme. Começou depois do início e terminou antes do fim, engolido pela anaconda. Então, eu acho que é isso mesmo. As pessoas vão se projetando no cenário exterior por essas participações. É o que aconteceu com os diretores mexicanos, né? Atores mexicanos também que entraram no cinema norte-americano e marcaram posição e hoje são considerados até atores lá dos quadros norte-americanos. Alejandro González Iñárritu, Del Toro, né? Toro. Mas o que os mexicanos que entraram lá e viraram establishment, né, de Hollywood. Agora, também é novidade. Nos anos 40, fugindo da guerra, tiveram vários diretores europeus que vieram. Exatamente. Na verdade, contou muito com esses diretores europeus que foram para lá, que foram chamados para trabalhar lá. Então, Billy Wilder, falando de gênios, né?
Muitos, muitos. Charlie Chaplin, desde o início, anos 20. Pois é. Mas, enfim, que impacto você acha que essa premiação, e ainda possíveis outras premiações, podem ter, de fato, no cinema brasileiro, na cultura brasileira? Eu acho que isso aí é importante a gente realçar, porque é um estímulo a que novos filmes de qualidade sejam produzidos, não só para concorrer, mas que se coloque a produção nacional num patamar que estimule diretores a produzirem, porque tem muito assunto, tem muito tema para ser desenvolvido no Brasil. O negócio é que a gente está precisando de diretores bons, atores bons e, sobretudo, de recursos financeiros, né? Para que essas produções sejam boas, porque o trabalho que se teve de reconstituição de Recife em 1977 é um trabalho primoroso. E não é barato, isso é muito caro fazer isso. E se conseguiu. Direção de arte, certamente, é outra categoria técnica que eu falei de roteiro original, mas direção de arte, por essa adaptação primorosa que você se refere do Recife dos anos 70, que é uma Recife e quem viveu diz que é muito real, né? A adaptação. Direção de arte é outro prêmio técnico que talvez o Agente Secreto merecesse ser indicado, né? Pois é, isso aí sim, eu acho que sim, porque essa reconstituição de época no cinema, no espaço público, no espaço de movimento, é muito difícil. É muito custosa, né? É muito detalhista. Então, esse eu acho que é um prêmio que merece, o filme merece. Você falou, tem outras produções brasileiras de boa qualidade. Eu assisti também na Netflix, né? O Filho de Mil Homens, com Rodrigo Santoro, dirigido pelo Daniel Rezende, baseado na obra do português. Português não, ele é angolano, né? O Walter Hugo Mãe. Muito bom filme também. Você chegou a assistir? Não assisti esse, não assisti. O Filho de Mil Homens, está na Netflix, feito pela Netflix. Muito bom filme, muito bom filme. Muito bom filme. Mas você acha, assim, que a Argentina, nos anos 90, início dos anos 2000, teve esse boom do cinema argentino, né? O Chile também. Você acha que pode ser a hora do boom do cinema brasileiro? Está me parecendo que sim. Com 2 filmes premiados em anos consecutivos, está me parecendo que sim, é um boom. Eu acho que há mais condições no Brasil de fazer esse tipo de produção. A gente conta mais do que com um ator só, que é o caso do Darín, que aparecia em quase todos os filmes, né? A gente conta aqui com mais essas opções de atrizes e atores trabalhando. Diretores também. Ricardo Darín, em filme argentino, é tipo Hemingway, em restaurante de Madrid. Acha um que não teve. Eu achei na Praça del Sol, todo lugar assim, Hemingway esteve aqui. Na Praça del Sol tem uma casa de tapas são iscas, né, e tal, a gente chama aqui de isca, que tem uma placa. Hemingway não esteve aqui. É diferente, ele não está, né? Ele esteve em todos os lugares. Quer fazer alguma pergunta, Nogueira? Rapaz, você fez uma cariação muito boa, daquelas que a gente tem de ideia, de impacto, né, nessa coisa. Eu estou meio cansado. Você fez muito bem. Mas tem uma polarização política aí que eu queria pedir. Eu sei que Sofiati vai mais para a área técnica, ele não se liga mais agora nessa coisa tão ferrenha de polarização política, mas eu vou provocá-lo só para entender, tentar sugar dele aí esse processo também, o que pode interferir na vida brasileira, porque você trouxe muito bem, Luiz,
comparativo aí, essa analogia com o futebol, cinema, futebol. O Sofiati completou que, né, é possível a gente ganhar mais troféu no cinema do que no futebol, na atual fase. E aí está se produzindo também um filme sobre a vida de Jair Bolsonaro. E como é que vai ser a hora que lançar esse filme? Provavelmente deve lançar agora aí, né, sobre essa história dele e sobre a facada, baseado na facada, aquela coisa toda. Como é que você vê, Sofiati? E depois eu vou pedir a você também, Aloysio, essa polarização indo agora para outro patamar quando sair esse filme de Bolsonaro. Vai haver assim uma corrida, vamos ao cinema para lotar, para encher. A Igreja Universal faz muito isso quando a Record lança algum filme, né? Vamos todo mundo lá para o cinema. Como é que você vê essa coisa de polarização dentro do cinema brasileiro? Porque aqui a gente discute tudo, até chinelo. Se é havaiana, se não é, muda, não muda. Como é que você vê essa parte também dentro do... Você acha que ajuda ou atrapalha? Não, depende do enfoque. A gente pode enfocar a facada de Bolsonaro de uma maneira crítica, de uma maneira mais complexa, e resultar num bom filme. Se você discutir o contexto, se você discutir as tendências, se discutir o que estava em debate na época, pode gerar, mas pode gerar um filme também de exaltação, um filme que tenta contestar os outros filmes que estão sendo premiados por terem uma postura política mais consistente, né? Então, isso depende. É como, por exemplo, filmes a respeito dos grandes nomes do espiritismo. Isso rende bilheteria no Brasil. Mas você está exaltando, né? Você está mostrando só um lado bom dessas pessoas todas, não o lado humano propriamente. Você pode fazer uma comédia também, escrachada, isso dá dinheiro, dá bilheteria, né? Então, aí vai depender. Mas eu acho que essa polarização pode entrar mesmo nessa fase, e nessa faixa, embora eu entenda que cultura não é muito a ala do pessoal da direita, né? Não é muito isso que eles querem. Mas, então vai ser uma produção tipo assim, exaltar Silvio Santos, né? Fazer a história de Silvio Santos. Não estou aqui contestando Silvio Santos, estou mostrando que é o tipo de uma história que é rasteira, né? Que não tem sutilezas, que não tem nuances, que não tem análises, né? Contextualização, não tem. Aloysio. O filme é Dark Horse, né? E sobre o Bolsonaro, que você se perguntou, né? Em português, aí, a tradução seria o azarão, né? Porque realmente Bolsonaro foi uma pessoa que vinha ali do mandato, 6 mandatos inexpressivos de baixo clero da Câmara Federal, né? Não tinha partido nenhum grande apoiando ele e acabou naquela coisa da antipolítica, ele soube surfar bem, embora seja, assim, a priori incongruente. Como é que alguém 6 vezes deputado é antipolítica, né? Enfim, é por isso que é o Dark Horse, né? Que é o azarão, porque ele não tinha partido nenhum grande apoiando ele, de fato não tinha. No segundo turno, o Centrão desembarcou todo para ele, né? Ainda na reta do primeiro turno, que a Alckmin, que estava com o Centrão, não decolou. O Centrão é um sobrevivente. O Centrão não tem erro, ele sempre vai correr em direção a quem está no poder ou vai ganhar o poder, né? E é interpretado por um ator chamado Jim Caviezel, que tem 2 papéis muito relevantes. O Jim Caviezel ele foi o Cristo na Paixão de Cristo de Mel Gibson, e antes disso fez um filme que eu gosto muito, considero que são os melhores filmes já feitos, sobretudo de guerra, que é Além da Lei Vermelha, The Thin Red Line, do Terence Malick, que ele junto com Champagne talvez seja, é um filme de vários personagens, né? É sobre a Batalha de Guadalcanal, que é um filme que, até já conversei isso com o Sofiati, eu acho um filme mais sobre a relação do homem com Deus do que sobre um filme de guerra, né? Ele está novo, né? É um filme de 98, mas assim, tem feito também
filmes mais comerciais, como Conde de Monte Cristo, né? E ele interpreta Bolsonaro. E o roteiro é de Mário Frias, ex-secretário da Cultura de Bolsonaro, né? Quer dizer, é uma pessoa com alguma experiência, foi de Malhação, né? Quer dizer, não é um neófito, né? Sei. Alguém com alguma experiência. Precisa esperar para ver. Para mim, um dos maiores filmes já feitos também, pelo menos, sobretudo recentemente, é A Queda, né? As Últimas Horas de Hitler, do Oliver Reichspiegel. E Bruno Ganz tem uma interpretação que eu julgo até a maior da história do cinema. Bruno Ganz como Hitler, para mim, Aloysio, está entre as 10 maiores atuações da história do cinema. E não foi sequer indicado, né? Também, por outro lado, é uma espécie de barreira que não é artística de Hollywood. Alguém, mesmo brilhante, um ator como o suíço Bruno Ganz era, de carreira muito sólida, que tem uma interpretação soberba, não pode ser indicado quando faz Hitler. Ralph Fiennes, quando faz a Manguete, tem que perder para a Lianisson, que faz o Futilinder. O alemão ruim tem que perder para o alemão bom, né? São barreiras também, essas barreiras culturais, por causa de política, não estão um lado só, estão nos dois. Não, é por isso que eu digo, a questão do tratamento, do enfoque, né, que vai ser dado. Se é um filme de propaganda, aí eu acho que acaba sendo empobrecido exatamente por ser de propaganda. Mas se é um filme mais complexo, que procura situar o personagem de uma maneira mais complexa nesse contexto, aí tudo bem. Eu também acho que a gente tem vários filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre Hitler, em que ele é tratado de uma maneira mais complexa também, né? E a gente vai ver do outro lado o Churchill também. Ele é o herói, mas pode não ser tão herói assim no dia a dia. Bom, são 8 horas em Campos. Vamos fazer uma pausa? Vamos. Se bem que esse tema é aquela coisa, né? Cinema, vocês dois dominam extremamente bem, dá pra gente falar aqui até meio-dia. Falando sobre o Uma cinema. hora. Bom. Mas vamos falar de outra agora, que não ficção, real até parece, mas que é real. A invasão dos Estados Unidos à Venezuela e a captura do presidente Maduro. Gente, são 8 horas em Campos, com Aloysio Abreu Barbosa aqui na bancada, com o Arthur Sofiati. Estamos ao vivo nesta edição de hoje do Folha no Ar. E rapidamente, a gente faz uma pausa aqui, muda o assunto, né? Já anunciamos, e daqui a pouco a gente volta. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Radmed Diagnósticos por Imagem.